Hebreus 8, verso 1. Não está aqui, né? Mas eu senti necessidade de acrescentar. Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele está dizendo aqui, ora, o essencial das coisas que temos dito. Ele falou sobre o mundo vindouro, vocação celestial, o sétimo dia, somos sacerdote, mostrou a superioridade do Filho sobre os anjos, sobre Moisés, o tabernáculo, sobre Arão, sobre a própria aliança em si, sobre Josué, sobre tudo. Mas tudo isso, o ponto principal era ele relembrar ao povo que o sumo sacerdote estava no céu e que esse dia da expiação estava no futuro. E por isso que, a partir de Hebreus 8, ele vai focar nesse dia da expiação, ao ponto de quando chegar em Hebreus 9, ele falar detalhes do dia da expiação, e em Hebreus 10 ele conclui os assuntos. Bom, fechamos Hebreus 10. Eu acrescentei aqui nesse vídeo Hebreus 8. Hebreus 11, não vai precisar ler, ele vai dar exemplo das pessoas que venceram pela fé, em contraste da lei. E aí eu coloquei aqui que todos estão guardados para o dia da redenção. Então, tudo que ele vai falar em Hebreus 11, ele vai concluir nos versos 39 e 40. E Hebreus 11 está relacionado com tudo o que ele está falando, querendo dizer, os vencedores vencerão pela fé e não pela lei. Pessoas no tempo da antiga aliança não venceram? Davi não venceu? Josué não venceu? Todas as pessoas que ele citou que viveram antes da lei e que viveram no tempo da lei, que ele diz que não haveria tempo suficiente para ele falar de pessoas que venceram pela fé. No tempo da lei, mesmo assim, venceram pela fé. Antes da lei, ele citou, por exemplo, ali Abraão, ele citou primeiro Noé, citou Enoque, citou Noé, citou Abraão, viveram antes da lei e venceram pela fé. Depois ele citou alguns outros no tempo da lei e venceram pela fé. Então, para que veio a lei? Paulo explica, por exemplo, em Gálatas 3, a lei veio por causa das transgressões, para servir de aio para nos conduzir a Cristo. O escritor de Hebreus aqui está fazendo quase a mesma coisa. Está mostrando que a lei veio para nos conduzir a Cristo. E aí vamos ler o verso, Hebreus 11 primeiro. Vamos ler os versos 42, 39 e 40. Ora, todos estes que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, e não pelas práticas das obras da lei, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, nem Abraão herdou a terra ainda, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Deus queria que nós estivéssemos nesse plano perfeito dele, para que eles, todos aqueles que ele citou da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que significa ser aperfeiçoados na ideia do escritor de Hebreus no geral da carta? Mundo vindouro, vocação celestial, descanso do sétimo dia, sabatismos, dia da expiação. Todos nós seremos aperfeiçoados quando o Senhor voltar do céu. Tem pessoas que acham que vão ser aperfeiçoadas 7 anos antes das outras. Mas Deus falou para Daniel que ele receberia a recompensa dele no último dia. No fim dos dias, né? Que seria o último. Então, eu não acredito que nós vamos ser aperfeiçoados 7 anos antes do que os outros, já que nós tivemos tanto benefício na base dos escritos deles e na base dos testemunhos que eles viveram. Ainda que no tempo da antiga aliança, no tempo da tipologia, eles deram grandes testemunhos de Deus. Ok, fechou? Hebreus 11. Agora Hebreus 12, do 18 ao 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável
e ardente, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não as falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, ele está citando aqui, né? Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Aí o escritor de Hebreus continua. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí o escritor de Hebreus faz o contraste. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Não é a igreja universal não, viu? A universal assembleia. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala Abel. Você percebeu que todas essas coisas que ele está falando aqui não aconteceram ainda? Mas ele fala, vocês têm chegado. A nova Jerusalém, ela não desceu ainda. Chegada aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nada disso aconteceu. Mas ele está mostrando que pela fé você entra nesses pontos. Todos esses pontos que ele citou em Hebreus 12, que nós poderíamos até enumerar, no próximo estudo eu já vou apagar isso daqui e vou enumerar os pontos aqui. Estou deixando até anotado para mim mesmo, né? Estou falando aqui para eu, na hora da edição, anotar. Esses pontos aqui estão relacionados ao descanso do sétimo dia. Sabatismos. Ao mundo vindouro, que vai acontecer esses pontos. Está certo que a Nova Jerusalém desce depois de 1000 anos, e não antes, mas nós já seremos participantes de uma vida eterna. Na ressurreição dos santos. Porque a igreja é as primícias de toda a sua criatura. No milênio se cumpre plenamente muitas das profecias que às vezes você lê e pensa que já se cumpriu. É no milênio que todas as famílias da terra serão abençoadas. Já viu essa promessa? Parece que ela se cumpre agora, né? É claro que nós estamos sendo benditos em Cristo. Mas todas as famílias da terra estão sendo benditas? Não. Mas no milênio, como nós vamos reger as nações, os pecados serão punidos e não haverá pecados semelhantes a esses que acontecem aqui nesse mundo, e nem haverá a mesma quantidade, nem tem como se comparar, todas as famílias da terra serão benditas. Se você parar para pensar, se o mundo hoje praticasse apenas 2 mandamentos de Deus, já iria haver uma grande diferença. Se o mundo resolvesse praticar não matarás e não adulterarás, não seria lindo o mundo? E se o mundo praticasse não matarás e não roubarás? Não teria roubo. E aí? E se Deus tivesse uma ideia de quando o homem roubasse, ele morresse na hora, e o mundo soubesse por testemunhos de que quando o homem rouba, ele morre? Ou seja, só morre se roubar. E ninguém mata. E se o mundo, por acaso, obedecesse apenas 3 dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás e não adulterarás. Não iria parecer um paraíso já? Agora imagine o mundo praticando 10 mandamentos. Talvez vocês não pararam para meditar na glória do mundo que há de vir. Então, de fato, se cumprirá, todas as nações da terra serão benditas. Essas coisas aqui, o mundo vindouro, estão todas relacionadas. Aí, irmãos, em Hebreus 12, ele fala que sangue da aspersão e a Nova Jerusalém. Pessoas só entrarão na Nova Jerusalém se tiver o sangue da aspersão, e o sangue da aspersão é o mesmo assunto que ele está falando em Hebreus 10, sumo sacerdote dos bens futuros, que é o dia da expiação, um tempo que está bem perto da entrada do mundo vindouro. Porque ninguém entra no mundo vindouro se não passar pela expiação de Cristo. Em outras palavras, ninguém entra na festa dos tabernáculos se não passar no dia da expiação.
E antes da expiação tem trombetas. São essas três festas que faltam ser cumpridas. Aí em Hebreus 13, irmãos, por uma questão de resumo, porque está muito grande, ele vai fazer um contraste entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celeste. Ele vai dizer que nós não temos aqui cidade permanente, mas esperamos a que há de vir. E em Hebreus 1, para fechar o estudo. Toda a ideia vai estar resumida aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quantas coisas tem aqui? Por isso que eu quero fazer um próximo estudo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Resumiu toda a palavra de Deus, desde o primeiro dia da criação até o 7º. Todas as festas estão aqui. Tudo que ele há de falar, está tudo resumido aqui. Aqui tem a soma de muitos profetas. A soma, a multiplicação, para chegar num resultado desse. E aqui a gente finaliza o estudo. Tá bom, irmãos? Então, no próximo estudo, eu vou falar sobre Hebreus 1 e as informações que estão contidas em Hebreus 1. Vai ser um estudo que não vai passar de 20 minutos, eu acho, porque vai estar na lousa. E eu vou refazer também esse estudo, vou mudar algumas coisinhas aqui, aproveitar a lousa, acrescentar informações. As coisas que eu falei aqui, eu vou tentar não repetir nos outros estudos. E aí eu vou até acrescentar algumas linhas, porque esse estudo aqui, esse estudo sendo entendido, esse estudo reprova algumas linhas. E são linhas que prejudicam a mentalidade do povo de Deus. Eu tentei me esforçar ao máximo para não ficar citando essas linhas aqui, mas eu não posso deixar de citar. Então, nos próximos estudos eu dou uma enxugada aqui nas informações, acrescento outras. Eu queria indicar para vocês o canal Sétimo Milênio e o canal Reino de Deus. Falam coisas semelhantes a esses estudos aqui. O canal Sétimo Milênio já fala tudo, né? Sétimo Milênio. É do irmão Cleverson, o canal Reino de Deus do irmão Israel. Vou deixar o link para vocês no comentário fixo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês tiverem sugestões de estudo e até mesmo um jeito de aperfeiçoar a lousa, vocês podem comentar também, tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua. Deus abençoe.